Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você e envolvam toda a sua família, rádio ouvinte. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Trechos da mensagem segundo a carne, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Reeducandos, do livro Hora Certa, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Os nossos irmãos reeducandos, residentes em setores de segregação construtiva, não se encontram sozinhos. Em todos os lugares da terra, surpreendemos os sentenciados de variada espécie, dentre os quais se destacam os presidiários retidos em provações de longo curso, os emparedados no remorso que carregam o peso de culpas inconfessadas, os detentos da rebeldia que não se satisfazem com os recursos que a vida lhes coloca nas mãos, os encarcerados em sofrimentos claramente voluntários que recusam qualquer saída para a luz do espírito, os prisioneiros da inconformação que não aceitam as diretrizes do trabalho para o bem, que se lhes oferece por terapêutica de libertação, os encadeados na angústia, que se acham isolados nas celas de reflexão, que se lhes fazem necessárias ao próprio burilamento. Diante de companheiros considerados delinquentes, abstente de condená-los. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, somos os viajantes dos milênios e estamos ainda em processo regenerativo, à vista das imperfeições que nos marcam o espírito. E se pudéssemos rasgar o peito à frente de nossos interlocutores e companheiros do cotidiano, certamente que eles todos conseguiriam ler este letreiro, gravado a fogo e lágrimas em nossos corações. Compadece-te de mim. Espiritismo em Marcha, agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com as reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e a vacinação, único meio de controle e extinção dela, ainda levará meses em nosso país. As restrições colocadas nos protocolos
especificam a não utilização de ar-condicionado ou de ventiladores, do uso de máscaras durante todo o evento religioso, inclusive por parte do palestrante, distanciamento entre os participantes, acesso ao auditório com limite de idade inferior a 60 anos ou de pessoas com comorbidades, pressão elevada, diabetes, obesidade, dentre outras. O impedimento de trabalhadores e simpatizantes a partir de 60 anos, mesmo que não tenham nenhuma comorbidade, tem sido motivo de desestímulo, levando ao adiamento da abertura de muitas instituições. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento. Adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. Porém, no sentido mais geral, muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo, é, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz,
o mal ainda existe na plenitude da sua força. Em um, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Resposta dos Espíritos. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizesse, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. O Espiritismo na Bíblia. Da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sares. Comentários de Emmanuel encontra-se na mensagem intitulada O Remédio Salutar, presente no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano. Qual se a carne tocada de maldição, entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imenso caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico, sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversões silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário.
E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, segundas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui na sua Rádio Liberdade e, devido à pandemia do coronavírus que continua, esse espaço reservado à participação do público, nós estamos suprindo com perguntas sobre os temas que abordamos durante o programa. Realmente, como vocês ouviram, a grande maioria das instituições espíritas continuam fechadas. E em termos de incentivo e de respeito às normas sanitárias, de distanciamento público, de evitar ao máximo os contatos sociais, torna-se até um exemplo positivo em nosso país, sobretudo, a não adesão dessa maioria das instituições em abrir as suas portas. Evidentemente que os protocolos das normas sanitárias são um grande desincentivo a essa abertura, já que zelam pela não presença física nos ambientes religiosos de maiores de 60 anos, assim como também daqueles que possuem alguma comorbidade. Ora, isso significa exercer uma séria fiscalização sobre todos aqueles que estivessem entrando numa instituição espírita. Mesmo que outras religiões não deem um bom exemplo a respeito dessas normas sanitárias, cabe às sociedades, aos centros espíritas, dar o bom exemplo. Assim como citamos aqui a questão do uso de máscara durante todo o evento religioso, até por aquele que faz a palestra. Mas vamos para as nossas perguntas desta manhã, que separamos aqui para o melhor entendimento nosso sobre a resposta que a doutrina espírita nos dá. Vejamos uma delas. Por que Emmanuel chama de desditoso aquele que vive, respira e age segundo a carne? Entendamos, Emmanuel se refere àquele que vive, respira, age segundo a carne. As pessoas que são consideradas materialistas, que vivem para o corpo, para a matéria. No mundo de provas e expiações como é a Terra, aqueles que vivem desse modo, Emmanuel os considera, e de uma forma muito justa, inditosos. Inditosos é sinônimo de infelizes, porque mais cedo ou mais tarde, as vicissitudes, as mudanças, as doenças, as tragédias, as mortes surgem no caminho de todos aqueles que estão na Terra. E para aqueles que não admitem nada a ver na realidade pós-morte do corpo, o impacto das provas e dos sofrimentos na Terra são muito mais intensos. E por isso, na mensagem segundo a carne do livro Pão Nosso, Emmanuel diz de forma bem clara que a estação de luta terrestre para aqueles que
vivem de acordo com o corpo, não é nada mais do que uma série de acontecimentos vazios. Para aqueles que não acreditam na realidade espiritual da vida, as uniões afetivas, os laços de família, são tudo obra do acaso. E todos os fatos que, por mais relevantes lhes aconteçam, não há uma razão específica para que passassem por aquilo. Ora, no mundo atrasado, a Terra é um mundo ainda atrasado. Se viver com metas e objetivos apenas sustentados do ponto de vista material, é realmente bastante inditoso, como diz Emmanuel. Vamos assim para mais uma pergunta com os temas que tratamos nesta manhã. Por que é tão importante a recomendação de Tiago? Orai uns pelos outros para que sareis. Essa citação encontra-se no Evangelho, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, e que Emmanuel nos traz considerações bem importantes a respeito dela, ao nos chamar a atenção ao fato de que a maioria das moléstias, das doenças, procede da alma, das profundezas do ser. Qual a relação que isso tem com a advertência do apóstolo Tiago? É de que, através do perdão e, sobretudo, da prece, de confessar nossas culpas ou nossos erros a outros, nós estabelecemos uma ponte de ligação com energias, fluidos espirituais salutares, e que, sendo resolvidos os conflitos emocionais e espirituais nossos, o nosso sistema imunológico, os recursos de proteção física que nós temos, passam a atuar de uma forma muito mais eficaz no combate de vírus, de doenças. Por isso é tão importante, inclusive nesse período que nós estamos, da pandemia do coronavírus, nos nutrirmos de pensamentos, de leituras, de programas que nos elevem emocionalmente, espiritualmente. E nos relacionamentos, sobretudo familiares, que têm se intensificado mais agora durante a pandemia, a justa vigilância e o cuidado para um convívio saudável, harmonioso, é tão importante. Porque quando nós nos desequilibramos nas emoções e damos campo para brigas, para discussões, isso fragiliza as nossas defesas imunológicas. Mas importante ainda do que isso, como Tiago se refere, orai uns pelos outros. Mas é orar por aquelas pessoas, inclusive, que não se entendem conosco. É usar os recursos da prece quando surgem discussões, desavenças, desentendimentos. E ao estarmos mais conscientizados desses avisos importantes que Emmanuel aqui nos traz, utilizarmos com mais frequência a prece intercessória. Aquela prece em que nós pedimos a Deus
a Jesus, aos bons espíritos, para ajudarem alguém que se desentendeu conosco, para alguém com o qual tenha surgido um conflito, uma discussão, uma briga, quer seja familiar ou não. Então utilizemos mais esse recurso. É isso que queremos aqui destacar. Quando Tiago diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sares, para que tenhas um reajuste positivo na tua imunologia. É também uma forma de sinonimizar o que o Tiago nos traz. Nós temos ainda uma pergunta com os temas que andamos tratando no programa de hoje. Com a paralisação de muitas atividades nos centros espíritas, podemos nos sentir trabalhadores ativos? É muito importante nesse período que já está aí se aproximando de um ano, no mês de março, em que a grande maioria das instituições espíritas suspenderam suas atividades públicas, assim como também reuniões de grupos, de estudos, da prática da mediunidade, trabalhos que antes eram ativos e que agora estão suspensos, nos esclarecermos sobre o conteúdo que a espiritualidade já nos deu e nos presenteia na enorme literatura espírita. O primeiro ponto, e esse é o mais importante de todos, é que nós não somos apenas espíritas ou espíritos durante as atividades no centro espírita ou em qualquer outro lugar. A todo momento, em todo lugar, em toda situação, nós somos espíritos e somos chamados à prática da doutrina espírita. As atividades no centro espírita, quando eram possíveis, elas possibilitam um incremento fluídico, energético, magnético, que é transmitido ali entre os trabalhadores e os frequentadores da instituição espírita. Isso é muito positivo e benéfico. Mas quando não havia o processo de transmissão do coronavírus. Mas agora, como ficam esse abastecimento de energias? Ora, ele também se delineia e se estende em todas as atividades em que nós, com o pensamento e as emoções associados ao bem, ao equilíbrio, ao estudo, se verificam. Nós somos espíritas ativos quando estamos lendo e estudando uma obra espírita em casa, porque sabemos que a presença de espíritos é uma realidade para todos nós, a todo momento. Nós também estamos realizando atividades espíritas no culto do Evangelho no lar, que para aqueles, durante esse período de afastamento social, podem realizar mais dias durante a semana, é muito positivo. Naqueles dias em que teríamos reuniões públicas, que teríamos uma reunião mediúnica, e estamos em casa naquele horário, façamos um Evangelho no lar, estudemos mais a doutrina espírita e verifiquemos as possibilidades de diminuir o sofrimento, a dor do nosso próximo, através também das atitudes de solidariedade, desde que levemos com muito critério as advertências, os protocolos da saúde pública. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que fora essas atividades ainda temos a noite quando vamos dormir.
desde que tenhamos nos preparado convenientemente durante o dia, podemos, através de uma prece, pedir à espiritualidade para dar prosseguimento em atividades em desdobramento espiritual, quando o nosso corpo está fisicamente adormecido. Bom, aí são algumas dicas a respeito desse trabalho espírita. Agradecemos a todos que nos acompanharam aí na Rádio Liberdade e divulguem o programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina